Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Professora Virgínia Paulino aqui contigo para fazer essa correção aí da nossa prova do IFCE e verificar aí se temos algum recurso, né, alguma questão passível de anulação ou mudança de gabarito. E que prova, né? Nós estamos vendo aí que essas bancas elas estão pesando um pouco a mão aí na matemática. Coloca lá o tópico de raciocínio lógico matemático no edital. Tem, às vezes, um assunto ou dois de matemática, né, em si. E coloca aí a prova praticamente metade cobrando matemática e metade cobrando raciocínio lógico. Então, serve de alerta aí para as próximas provas, os próximos editais. As bancas elas estão vindo aí forte no assunto de matemática, né? Mas sem mais delongas, vamos falar aqui das nossas questõezinhas, começando aí da questão número 53. Eu tô com a prova tipo A, tá? A prova tipo A, mas só muda a ordem das questões. Então vamos lá. A questão 53, ela diz o seguinte: por causa da pandemia da Covid, uma pousada resolveu inovar no café da manhã dos seus hóspedes. Eles recebem ao chegar à pousada uma lista de itens e escolhem antecipadamente qual será o seu café da manhã do dia seguinte, pois ele será levado até o quarto no horário a combinar. Até aqui só mesmo para encher aí o teu tempo, né? O que importa no cálculo da questão é o que vai ser dito agora. O hóspede pode escolher uma bebida, ó, até 2 pães, até 2 fatias de frio, uma fruta e uma fatia de bolo. Beleza, isso aqui é importante para resolver a questão, tá? Segue a lista dos produtos de cada um dos 5 itens: bebida, pão, frio, fruta e bolo, do café da manhã. Aí aqui, ó, nós temos 4 opções de bebidas, nós temos 2 opções de pães, 3 opções de frios, 3 opções de frutas e 2 opções de bolo. Sabe-se que cada hóspede sempre escolhe pelo menos um produto de cada um dos 5 itens. Então, ele vai escolher 5 itens e pelo menos um produto de cada um dos 5. E aí ele fala, ó, que pode repetir o mesmo produto na escolha do item. Aqui ele dá margem para você entender, por exemplo, que você pode escolher 2 bebidas, né? Quando ele diz que pode escolher pelo menos um produto de cada um dos 5, só que a gente não pode esquecer o que ele falou aqui, ó. Ele só pode escolher uma bebida, até 2 pães, até 2 fatias de frio, uma fruta e uma fatia de bolo. Então, o que vai poder repetir aqui vai ser só o pão que pode repetir e o frio. Pronto, então a gente só vai considerar a repetição nesses 2 itens, tá bom? Beleza, professora. Aí agora a gente faz o seguinte. Ele deu até um exemplo aqui, né? Bem confusa essa questão, mas a gente tinha que seguir o pé da letra que ele está dizendo. Por exemplo, podemos ter como opção suco de laranja, 2 baguetes, né? Ele até errou aqui a palavra, para ser baguete, ele botou baquete, né? Mas ele está falando aqui, ó, das baguetes. Uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, ou seja, 2 frios, né? Mamão e bolo de cenoura. Aí ele quer saber de quantas maneiras diferentes
um hóspede pode escolher o seu café da manhã nessa pousada nas opções oferecidas acima. Aí vamos lá. Nós temos que trabalhar aí 4 opções. Qual é a opção 1? A opção 1 é ele escolher somente os itens que pode repetir. Ele vai escolher, vamos colocar aqui, ó. A opção 1 vai ser escolher uma bebida, um pão, um frio, uma fruta e e um bolo, né? As opções são 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Aí eu tenho 4 opções de bebida, 2 opções de pães, 3 opções de frios, 3 opções de frutas e 2 opções de bolo. Então, a gente está usando aqui o princípio fundamental da contagem. Eu vou escolher a bebida, e o pão, e o frio, e a fruta, e o bolo. Ok. Multiplicando tudo aqui, nós vamos ter 144 opções, tá? Beleza, professor. E agora? Agora a gente vai considerar a opção 2. O que é a opção 2? A opção 2 é ele vai escolher, ó, a bebida, 2 pães, então eu vou colocar aqui, ó, pão 1 e pão 2, ele vai escolher 2 pães, somente um frio, a fruta e o bolo. Aí você tem que ter cuidado aqui, ó, na escolha dos pães. Juntando aqui os 2 pães que ele pode escolher, ó, eu tenho a opção francês e baguete. Aí ele pode escolher 2 pães francês, ele pode escolher o francês e o baguete. O baguete e o francês, isso aqui, ó, é uma opção só. A ordem aqui não importa, é uma opção só. E ele pode escolher 2 baguetes, ou seja, eu tenho 3 opções no total, porque francês e baguete francês é a mesma opção. Então, só são 3 opções no total aqui, ó, juntando os 2 pães. Aí eu tenho 4 opções de bebida, 3 opções de pães, 3 opções de frio, 3 de fruta e 2 de bolo. Aí, multiplicando todo mundo aqui, 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vai dar 216 opções. Beleza. Aí, agora, qual é a opção 3? A opção 3 opção 3 é ele escolher 2 pães e 2 frios. Aliás, vamos fazer primeiro assim, ó, ele vai escolher a bebida, um pão só, aí ele vai escolher 2 frios, 2 fatias de frio, uma fruta e um bolo. Então, ele está escolhendo um pão e 2 frios. Aí, para escolher esses 2 frios aqui, você também tem que ter cuidado. Você tem 3 opções de frios. Então, você tem que fazer uma combinação de 3 para escolher 2. Isso aqui vai dar um total de 6 opções. Você podia fazer que nem fizemos aqui também, ó, sem considerar opções iguais, tá? Por exemplo, quais são os frios, né? Deixa eu olhar aqui, queijo, presunto e salame. Então, ele pode escolher queijo e presunto, queijo e salame,
Ele pode escolher com o presunto. Se eu botar presunto e queijo, é a mesma coisa que queijo e presunto, tá bom? Então, ele tem queijo e presunto, queijo e salame, presunto e salame. Ele pode escolher queijo e queijo, presunto, presunto e salame, salame. Pronto, eu tenho 6 opções. Então, aqui é 6. Aí eu tenho 2 opções de pães, 4 de bebidas, 3 de frutas e 2 de bolo. Quando eu multiplicar todo mundo aqui, vai dar 288 opções, possibilidades. E nós temos agora a opção 4, que é o que, professora? A opção 4 é ele escolher 2 pães e 2 frios. Essa era a questão mais trabalhosa e difícil da tua prova. Aqui, ó, ele vai escolher a bebida, vai escolher 2 pães, vai escolher 2 frios, vai escolher uma opção de fruta e uma opção de bolo. Aí vai ter, ó, 4 vezes, aqui a gente já viu que é 3, aqui é 6, aqui é 3 e aqui é 2. Multiplicando todo mundo, vamos chegar em 432, que era uma das opções. Mas só que você agora, ó, tem que somar todas as possibilidades aqui. Porque ele pode ter escolhido só um pão e um frio, ou 2 pães e um frio, ou um pão e 2 frios, ou 2 pães e 2 frios. Então, a gente soma todos esses valores. Quando a gente somar, vamos ter um total de 1080 maneiras diferentes aí dele fazer essa escolha. E aí, o gabarito é o item D, beleza? A gente pode... Essa questão estava bem difícil, bem trabalhosa, bem confusa. A gente pode ver aí esse errinho aqui, ó, duas baquetes no lugar de baguetes, né? Um erro aí de escrita. A gente pode ver algum recurso. Não garanto que a banca vai aceitar, tá? Mas a gente pode ver aqui algum recurso para quem errou. Porque aqui ela deixa confuso, né? Mas aqui em cima ela diz quais são os itens que pode repetir, tá? Não sei, vamos ver. Se algum aluno precisar, me procura aí para a gente ver se dá para fazer algum recurso, tá? Para você. E aí, vamos para a questão 54. Essa 54 também era de análise combinatória, tá? Ela falava aí de maneiras também, possibilidades. Ele quer saber, ó, uma pessoa quer praticar natação 2 vezes por semana, mas não quer que seja em dias consecutivos. E o local em que vai realizar não funciona aos domingos, ou seja, você só tem 6 opções para utilizar: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E tem que ter o cuidado que não pode ser em dias consecutivos. Aqui, como a quantidade é menor, dá para fazer pela arvorezinha de possibilidades, ó. De quantos modos diferentes ele pode escolher os dias em que praticará a natação? Você podia fazer assim, ó. Se ele escolher o primeiro dia sendo a segunda, o segundo dia não pode ser a terça, porque eu não posso considerar dias consecutivos, tá? Então, ele podia escolher a quarta, a quinta, a sexta e o sábado. Eu já tenho, ó, 4 possibilidades aqui. 4 opções. Aí, se ele escolhesse a terça, aí tu tem que ter o cuidado que na terça eu nem posso pegar a segunda e nem a quarta-feira.
quarta-feira, porque não pode ser dias consecutivos. Então, ó, eu só posso fazer terça e quinta, terça e sexta, ou terça e sábado. Terça e sexta ou terça e sábado. Porque não pode ser dias seguidos. Então, eu não posso fazer terça e segunda e nem terça e quarta. Aí, eu já tenho mais 3 opções aqui. Aí, se ele escolhesse a quarta-feira como primeiro dia, né? Eu posso fazer quarta e segunda? Posso. Só que aí tu tem que ter cuidado que tu já contou essa possibilidade aqui, ó. Quarta e segunda eu já tenho aí. E eu não posso repetir. Então, eu vou considerar só quarta e terça. Não pode, porque são dias consecutivos. Quarta e quinta também não. Então, é quarta e sexta. E quarta e sábado. Só 2 opções. Se eu escolher a quinta-feira, eu só posso fazer quinta e sábado. Porque quinta e segunda já tem aqui, já contei. Quinta e terça já tem aqui, ó. Quinta e terça já tem aqui. Quinta e quarta não pode, porque é dia consecutivo. Quinta e sexta também não pode, porque é dia consecutivo. Só sobrou quinta e sábado. E aí, só tem uma opção aqui, né? Ok? E aí, nós temos, se pegar a sexta-feira, não vai ter nenhuma opção, porque sexta e segunda eu já contei aqui. Sexta e terça já tá aqui. Sexta e quarta já tá aqui. Sexta e quinta não pode. Sexta e sábado não pode. Então, é só somar essas possibilidades agora. Eu vou pegar 4 opções, mais 3, mais 2, mais 1. Certo? Que vai dar um total 4 mais 3 mais 2 mais 1 vai dar um total de 10 opções. E aí o gabarito fica o item A, 10 opções, beleza? Tranquilo. Então, o gabarito da 54 é o item A. Vamos para 55. Outra questãozinha aí bem confusa, que você tinha que pensar mesmo. Eu compro um certo número de produtos por R$ 25.900. Eu vendo 20 produtos por R$ 6.300, perdendo R$ 55 em cada produto. A que preço eu devo vender o restante dos produtos para passar a ter um lucro de 2.900? Então, vamos lá. Se ele vende 20 produtos por 6.300, se eu pegar 6.300 e dividir por 20, eu descubro o preço de cada produto. Só que eu descubro o preço de cada produto com R$ 55 a menos, perdendo R$ 55. E aí você tinha que se ligar nisso. Então, ó, corta aqui o 0. 630 dividido por 2 vai dar 315. Só que esse valor aqui, que seria de cada produto, eu estou perdendo R$ 55. Então, o valor do produto original seria 315 mais 55, que dá R$ 370. Pronto, esse é o valor do produto. Aí, o que você ia fazer agora? Se ele comprou os produtos por R$ 25.900, você vai subtrair esses 6.300 para saber quantos produtos tem no total, ok? Porque agora, ó, você já sabe o valor de cada produto. Então, para descobrir a quantidade total de produtos, é só eu pegar os 25.900, ó, vou fazer aqui embaixo, 25.900, e divide por 370, que é o preço de cada produto. Deixa eu fazer assim em forma de fração, para economizar espaço.
Pronto. Se eu comprei por 25.900 e eu acabei de descobrir que o valor de cada produto é 370, então quando eu dividir o total que eu gastei pelo valor do produto, eu descubro o total de produtos. Corta aqui o zero. 2.590 dividido por 37 vai dar 70, ou seja, o total são 70 produtos. Então, se ele vendeu 20, vai ficar aí 50 produtos para vender ainda, né? E aí ele quer ter um lucro de 2.900. Beleza. Aí vamos ver quanto que ficou aqui de valor para a gente incluir esses 2.900. Olha só. Ele gastou 25.900. Só que ele não já vendeu 6.300, então eu vou subtrair esses 6.300. Aí vai sobrar 25.900 menos 6.300, vai sobrar 19.600, né? Pega emprestado aqui, ó. 15 menos 6 é 9, 1 menos nada é 1. E esses 19.600 vai ser o valor que eu vou ter que dividir por 50 produtos que ainda preciso vender. Aí eu vou pegar agora, ó. Vou vir bem aqui para o espaço aqui de baixo. 19.600 dividido por 50. Corto o zero. 1.960 dividido por 5 vai dar 392. 392. Pronto. Isso seria o valor de cada produto se eu não fosse ganhar nada. Se eu não fosse ganhar nada por eles. Só que ele quer ter um lucro de 2.900. Então, eu pego esse lucro de 2.900, divido pelos 50 produtos que eu vou vender. E aí, 290 dividido por 5 vai dar 58. Ou seja, eu tenho que adicionar R$ 58 em cada produto para ter esse lucro. E aí, eu teria que vender, ó, cada produto por R$ 450. Então, o gabarito é o item C. Tranquilo? Então, essa questãozinha aí também era um pouco trabalhosa, porque você tinha que entender toda a situação que ele estava falando aqui. Mas é isso aí, gente. As bancas estão pesando um pouco aí as questões de matemática e você tem que ficar atento. Tem que reforçar mais a questão da matemática básica para poder encarar o que essas bancas estão colocando, né? Beleza? Tranquilo, então vamos voltando aqui. Então, questão 55, gabarito, item C. Se você fosse querer fazer essa questão aqui por equação, sistemas de equações, talvez daria bem mais trabalho, né? Vamos para 56. Essa 56 era mais tranquilinha, porque a questão 56 diz o seguinte. Um grande produtor de arroz oferece o produto em 3 tipos de saco, sendo um saco com 210 quilos, o segundo saco de 270 quilos e o terceiro saco de 285 quilos. Um comerciante que adquiriu um saco de cada tipo resolveu vender em embalagens com mesma quantidade de quilos de arroz e maior quantidade de quilos por embalagem. Gente, toda vez que você precisar dividir
várias quantidades diferentes bugou aqui a caneta. Toda vez que você precisar dividir várias quantidades diferentes na mesma quantidade, considerando o maior valor possível, isso aqui é MDC. É a cara do máximo divisor comum. Então, você vai calcular o MDC de 210, 270 e 285. Aí você coloca aqui 210, 270 e 285 e passa a régua. Você tem que lembrar que no MDC você só divide todos os valores juntos, tá? Aí, dá para dividir todo mundo por 3. Professora, eu podia dividir por 5 logo? Podia, mas eu vou dividir aqui pelo menor. Dividindo por 3 vai ficar 70, 90 e 95. Aí agora não dá mais para dividir por 3. Aí você divide por 5. Dividindo todo mundo por 5 vai dar 14, 18 e 19. Aí agora, 14, 18 e 19 não dá mais para dividir os 3 juntos. E como é MDC, eu não posso dividir separado. Então, multiplica agora. 3 vezes 5 é 15, ou seja, a maior quantidade possível que eu consigo dividir os 3 sacos, considerando aí a mesma quantidade de quilos, é em 15. Então, eu vou dividir cada saco aqui em pacotes de 15 quilos. Aí ele pergunta o seguinte, se o quilo for vendido a R$5, qual será o preço de cada pacote? Aí é só pegar 15, multiplicar por 5 e 15 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Vai dar R$75. Então, o gabarito é o item B, R$75. Beleza, essa questão era mais tranquila. MDC, porém, você tinha que ter estudado aí, né, bastante coisa de matemática. Vamos para 57. Essa 57 é a que eu julgo que a gente vai fazer uma mudança de gabarito, tá? Porque a banca colocou um gabarito item C, 50. Mas não dá para chegar nessa opção, não. Vamos ver aqui, No primeiro período do curso de licenciatura em matemática, em um instituto federal, tivemos 120 alunos ingressantes. 100 deles matricularam-se em pré-cálculo e 50 em geometria básica, sabendo que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória. Quando ele fala isso daqui, o que a gente já conclui? Que não tem aluno sem estar matriculado em uma das duas, ou até nas duas, né? Sem estar matriculado. Então, eu não posso ter nenhum aluno sem matrícula. Eles têm que estar matriculados em, no mínimo, uma das duas disciplinas. Aí ele quer saber, a quantidade de alunos ingressantes que se matriculou nas duas disciplinas foi igual a. Ele quer nas duas disciplinas, ou seja, ele quer a interseção. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o conjunto de quem se matriculou em pré-cálculo. Eu tenho o conjunto de quem se matriculou em geometria básica. Somando todo mundo, tem que dar 120 alunos.
Então, ele quer a interseção. Aí é só lembrar lá do bizu, né? Ele disse que em pré-cálculo foram 100, em geometria básica foram 50. Então, você soma tudo, 100 mais 50 dá 150, passou, né, do total. Aí você subtrai do total e encontra a interseção, que dá 30. Então, o nosso gabarito é o item B. Só que aí, o gabarito que eles deram foi o item C, 50. Para ser o item C, olha só, eu tinha que considerar todo mundo de geometria básica dentro do pré-cálculo. Dentro do pré-cálculo. Só que olha só, se eu considerar os 50 de geometria básica dentro do pré-cálculo, só fica aqui, ó, o total de 100 pessoas, porque todo mundo de geometria básica está dentro do pré-cálculo. Nessa opção aqui, a gente teria uma interseção, né? Uma interseção de 50. Só que nessa opção, 20 alunos ficariam sem estar matriculado em nenhuma das duas disciplinas. 20 alunos ficariam matriculados sem estar em nenhuma das duas disciplinas. Porque aqui dentro do pré-cálculo só pode ter 100, ó. Ele disse que 100 deles matricularam sem pré-cálculo. E aí 20 alunos ficariam fora dos dois conjuntos. E aí, como é que pode isso? Se ele diz que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória, então eu não posso ter aluno sem estar matriculado em nenhuma das duas. Então tem que ter uma mudança de gabarito aí, ó. O gabarito tem que ser o item B. Porque se ele não tivesse dito isso, que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória, aí a gente podia considerar esses 20 alunos aqui, ó, sem estar matriculado em nenhuma das duas. Mas não pode, ó. Ele está falando aqui, ó, que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória. Então, eu não posso ter aluno que está sem matrícula. Eu tenho que obrigatoriamente ter alunos matriculados em uma das duas ou nas duas. E aí, ó, não dá para ser esse item aqui, não, ó. Não dá para ser esse item. Não pode. Porque se eu considerar uma interseção de 50, fica 20 alunos de fora, sem estar matriculado, sem estar em nenhuma das duas disciplinas. E aí, vai poder, se ele diz aqui, ó, que pelo menos uma dessas disciplinas é obrigatória? Não vai poder, né? E se eu considerar 70 pessoas aqui, ó, aí eu vou ter 120 pessoas em pré-cálculo e não 100, como ele está dizendo. Então, tem que ter essa mudança aí no gabarito. Tem que ter, ok? Então, vamos pedir recurso aqui para mudar o gabarito para o item B. Tranquilo? Agora a gente vai para a questão mais fácil da tua prova. Questão de negação aqui da 58. Ó, a negação da proposição composta, Clara foi à praia e Bento foi ao cinema é. Aqui, ó, negar o conectivo E, troca pelo OU e nega tudo. Então, eu vou dizer que a Clara não foi à praia e Bento não foi ao cinema. Então, Clara não foi à praia ou Bento não foi ao cinema. Gabarito, item A. Tranquilo? Gabarito da 58, item A. Aí vamos para a questãozinha de número 59. Questão 59 dava um pouquinho de trabalho, mas não era difícil se você souber o bizu de resolver tautologia, tá? Ele diz o seguinte: sejam P e Q proposições simples
e não P e não Q as suas respectivas negações. Chamamos de tautologia a proposição composta que, independentemente dos valores lógicos das proposições que a acompanhem, sempre apresenta valor lógico verdadeiro. Então, ó, tautologia ela é sempre verdadeira, não importa o valor que você coloque no P e no Q. Das proposições compostas formadas por P e Q, apresentadas na alternativa aberta, abaixo, aqui corresponde a uma tautologia vamos lá, gente, a maneira mais rápida e prática de você ver se é uma tautologia ou não é você tentar igualar a falso. Então, ó, principalmente o se então, porque no se então a gente sabe que para dar falso tem que ter a Vera Fish. Então, ó, vamos forçar aqui o falso, ó. Se eu igualar a falso, eu tenho que ter verdadeiro aqui e falso aqui, para dar a Vera Fischer para ser falso. Só que olha só, se a proposição P é verdadeira, não P tem que ter falso aqui, tem que ser falso. Aí eu te pergunto, deixa eu ajeitar aqui. Aqui tem que ser falso. Beleza, e vai ser falso. Aí eu tenho o conectivo E. O conectivo E, para dar falso, que é o que eu quero, eu tenho que ter tudo. Aqui pode ser verdadeiro ou falso na proposição Q. E eu posso ter tanto verdadeiro como falso. Então, eu consigo fazer com que essa proposição fique falsa. Se eu consigo, ela não é uma tautologia, porque a tautologia ela sempre é verdadeira, não importa que valor eu utilize aqui. Então, ó, o item A já está fora. Ele não é uma tautologia, tá? O item A não é uma tautologia. Vamos para o item C, ó. Se eu igualar a falso, eu também consigo. Porque eu preciso ter a Vera Fish. E aqui, para ter a Vera Fish, ó, a proposição P é verdadeira. E também aqui, não P vai ser falso. Para o conectivo ou da falso, que é esse conectivo que temos aqui, eu preciso que tudo seja falso. E o que vai ter que ser falso. O que pode ser falso? Pode. Então, aqui não é uma tautologia também. Porque se eu conseguir igualar falso, é porque não é a tautologia. Porque a tautologia eu não consigo de jeito nenhum igualar a falso. Aí só sobrou o item B e o D para a gente conferir. Aí a gente vai trabalhar aqui as opções. Ó. P, Q, o que eu vou precisar mais? Do P e Q e do não P e Q, a negação. E aí o resultado final, para ver se sempre vai dar verdadeiro. Aí olha só. Olha só. Quais são as possibilidades que nós temos aqui? Pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que seja uma verdadeira e falsa, a primeira falsa e a segunda verdadeira, e pode ser que as duas sejam falsas. Isso aqui eu estou fazendo o item D, tá? O item D. Para a gente conferir. Aí você faz a mesma coisa para o item B e vê que no item B também não é uma tautologia. Olha só. Eu vou fazer agora P e Q. P e Q. Conectivo E só vai ser verdadeiro se tudo for verdade. Então, aqui fica verdadeiro, aqui fica falso, aqui fica falso e aqui fica falso. A negação é só eu mudar o valor lógico. Então, vai ficar falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Aí, agora eu vou fazer isso aqui, ó. A junção do P com a negação aqui, ó. Usando
o conectivo ou, ó. Usando o conectivo ou. Aí o conectivo ou, você vai se lembrar que ele vai ser verdadeiro se tiver pelo menos uma verdade. Então, ó, teve pelo menos uma verdade aqui? Teve. Então, é verdadeiro. Segunda linha. Eu estou olhando só para as duas colunas que estão pintadinhas de amarelo, tá? Que é o que temos aqui, ó. Aqui e aqui. Ó, segunda linha, pelo menos uma verdade? É verdadeiro. Que é o conectivo. Terceira linha, pelo menos uma verdade? Verdadeiro. Última linha, pelo menos uma verdade? Verdadeiro. Então, você percebe, ó, que independente do valor que nós usamos aqui, nas proposições P e Q, o resultado final sempre deu verdadeiro. Então, é uma tautologia. Se você fizer essa mesma tabelinha para o item B, você vai ver que nesse resultado final aqui, tanto vai ter verdadeiro como vai ter falso. Aliás, vai ficar tudo falso, vai ser uma contradição. Ok? Mas aí você faz depois. O gabarito é o item D, tranquilo? Agora, você tinha que ter perspicácia, porque senão você ia ter que fazer essa tabela aqui para os 4 itens, né? E a resposta, né, a tautologia está no item D. Então, se você fosse seguir na ordem, primeiro o A, depois o B, depois o C, você só ia terminar no final. Aí é de lascar, né? Uma questão dessa não é difícil, não é difícil. Para quem estudou raciocínio lógico, as regrinhas, sabe que é uma tautologia, sabe a maneira ali de resolver, não é difícil, mas é trabalhosa, demora tempo. E você tinha várias questões, né? Aí vamos para a nossa última questãozinha. A última questão nós temos o seguinte. Ao final de uma maratona, os 3 primeiros colocados deram uma entrevista muito confusa. Bernardo disse que foi o segundo colocado. André disse que Bernardo foi o terceiro colocado. E Caio disse que André foi o segundo colocado. Sabe-se que somente o primeiro colocado disse a verdade. Por isso, conclui-se que. Então, vamos lá. É uma questão de verdades e mentiras misturado com a associação lógica. Porque eu tenho que associar quem é o primeiro, quem é o segundo. Ok? Beleza. A gente vai ter que trabalhar as nossas hipóteses. A gente vai trabalhar a hipótese de que o André foi o primeiro colocado, ou seja, disse a verdade, né? A gente tem que se basear nisso. Ele disse que somente o primeiro colocado disse a verdade. Então, a gente vai considerar que foi o André o primeiro. Depois, a gente vai considerar que foi o Bernardo, que foi o primeiro colocado. E depois, a gente vai considerar que o Caio foi o primeiro colocado. E vai analisar o que cada um falou, para ver quem mentiu e quem falou a verdade. Vamos lá. Ó. Considerando que o André foi o primeiro colocado, que é a nossa primeira opção aqui, o Bernardo disse que ele foi o segundo, então ele mentiu. E tudo bem ele mentir, porque só quem tem que falar a verdade, ó, é quem eu estou considerando que foi o primeiro colocado. Então, ó, o André é que falou a verdade e ele tem que ser o primeiro colocado. Vamos ver o que o André disse? O André disse que o Bernardo foi o terceiro colocado. Beleza, vamos deixar aqui. O Bernardo disse que ele foi o segundo, a gente já viu que ele tem que mentir, né? E o Caio disse que o André foi o segundo colocado. Mentira. O André, ele foi o primeiro, é o que eu estou considerando. Então, ele mentiu. E quem foi o segundo colocado foi ele. Então, a gente já achou nossa hipótese verdadeira, ó. Já deu certo. O André foi o primeiro colocado e foi quem falou a verdade. Os outros 2 mentiram, ó.
Vamos analisar só mais uma opção para você ver como não dá certo. Olha só. Se eu considerar que o Bernardo foi o primeiro colocado, ele tem que falar a verdade. Só que o Bernardo disse que ele foi o segundo. Aí ele está mentindo. Como é que eu tenho que considerar que ele foi o primeiro para ele falar a verdade e ele vai dizer que ele foi o segundo? Entrou em contradição, né? Entrou em contradição. Errado. Beleza? E se eu considerar que o Caio foi o primeiro colocado, ele diz, a gente considera que ele falou a verdade, né? Ele diz que o André foi o segundo. Beleza. Aí eu tenho que considerar que ele foi o primeiro. Aí olha só o que vai acontecer. O Bernardo disse que foi o segundo. Aí como é que pode? Duas pessoas com segundo lugar? Também entrou em contradição. Aí não pode. Só podia ser o André sendo o primeiro colocado mesmo. Então, o gabarito, item B. Beleza? Então, gente, é isso. Comentário aí dessa prova. Não foi uma prova muito fácil. Questões trabalhosas, questões que você tinha que parar ali, tinha que ter tempo para resolver. E os concursos, as bancas mostrando cada vez mais, elevando aí o nível de raciocínio lógico e matemática da prova. Então, para você que vai continuar estudando para concurso, para você que vai tentar outras vagas, vale a pena estudar do zero, vale a pena se dedicar, porque são as básicas que sempre fazem a diferença, beleza? Então, ó, qualquer coisa me procura. Meu Instagram é @profvirginiap e estamos aí para tirar as dúvidas, beleza? Então, valeu, tamo junto. Até a próxima. Tchau!